E aí, gente? Bem-vindos a uma jornada incrível. Hoje, a gente vai mergulhar numa história que deixa qualquer roteiro de cinema no chinelo. Estamos falando da biografia épica do nosso próprio planeta. É uma aventura de 4,6 bilhões de anos, cheia de capítulos dramáticos, criaturas bizarras e continentes inteiros viajando pelo globo. Bora lá? Imagina só, um mundo completamente coberto por lava fervente. Ou, dando um pulinho no tempo, um cenário totalmente dominado por répteis gigantescos e ferozes. Como exatamente uma rocha pegando fogo no espaço se transformou nesse nosso lar azul e verde maravilhoso ao longo de impressionantes 4,6 bilhões de anos? É tanto tempo que a nossa cabeça até dá um nó para tentar entender. Mas nós vamos desvendar tudinho juntos hoje. Para a gente não se perder nessa imensidão de tempo, dá uma olhada no nosso roteiro. 1. A escala do tempo geológico. 2. O início, do Adeano ao Proterozoico. 3. Era Paleozoica. 4. Era Mesozoica. 5. Era Cenozoica. E 6. As extinções em massa. Parte 1. A escala do tempo geológico. Para entender a história da Terra, primeiro a gente precisa saber como os cientistas medem todo esse tempo. Bom, funciona meio como se a Terra fosse um livro gigante. Os maiores capítulos desse livro são os éons, que medem bilhões de anos. Dentro dos éons temos as eras, e as eras são divididas em períodos, que duram só milhões de anos. É como organizar um calendário colossal. Isso ajuda os cientistas a colocar em ordem em toda a bagunça da evolução do nosso planeta. E aqui a gente vê os 4 grandes éons. Temos o Adiano lá no comecinho, há 4,6 bilhões de anos. Depois vem o Arqueano, o Proterozoico e, finalmente, o Fanerozoico. Esses 3 primeiros juntos formam uma fase incrivelmente longa que a gente chama de pré-cambriano. Ele toma quase a história inteira da Terra. Agora, focando no éon mais recente, o Fanerozoico. O nome já diz tudo. Significa vida visível, que é onde a magia da biologia realmente explode. Ele se divide em 3 eras gigantes: Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Cada uma com períodos super fascinantes e cheios de mudanças drásticas. Parte 2. O início, do Adeano ao Proterozoico. Vamos voltar lá para o capítulo mais antigo e infernal da nossa história. O pré-cambriano dura mais de 4 bilhões de anos. Pensa num lugar parecendo o próprio submundo. Mares de lava para todo lado e meteoros caindo sem parar. Isso era o éon Adiano. Mas, com muito tempo, o planeta foi esfriando. No éon Arqueano, a água começou a se juntar, formando os primeiros oceanos rasos. E adivinha? Aconteceu o milagre da vida. Surgiram seres unicelulares, bem simples, mas que eram duros na queda. Aí a gente chega no Proterozoico e a vida dá aquele salto incrível. Começam a aparecer as algas multicelulares. E não foi só a vida que mudou não, viu? A geografia estava todo vapor. Os continentes da época se juntaram pela primeira vez num supercontinente gigantesco chamado Rodínia. É muito doido pensar que as terras que a gente conhece hoje já estiveram todas grudadas num formato totalmente diferente no passado. Parte 3. Era Paleozoica. Vida e Pangeia. Depois desse longo aquecimento, a evolução engata a 5ª marcha. É aqui que rola a explosão cambriana, um verdadeiro festival de biodiversidade no mar. Pensa nos trilobitas, que pareciam uns besouros com armadura dominando o fundo do oceano. Logo depois vieram os primeiros peixes com mandíbulas e a vida começou a tentar sair da água com os primeiros anfíbios terrestres. Gente, o ar foi tomado por insetos alados gigantes e as paisagens ficaram cobertas por florestas imensas durante o período carbonífero, que, por sinal, formaram a maior parte do carvão que a gente usa até hoje. E os continentes? Bom, eles voltaram a bater de frente e formaram o supercontinente mais famoso de todos, a Pangeia. Ela ficava rodeada por um único e gigantesco oceano, o Pantalassa. Só que a vida no meio da Pangeia não era nada fácil, cheia de desertos gigantescos. Com o tempo, esse blocão começou a rachar, dividindo a Laurásia lá no norte e o Gondwana no sul. Inclusive, o nosso Brasil fazia parte desse bloco sulista, o Gondwana, coladinho ali com a África. Mas o final dessa era traz um mistério de arrepiar. O que será que conseguiu apagar do mapa quase 95% de toda essa vida maravilhosa que tinha acabado de evoluir num piscar de olhos geológico? Foi simplesmente o evento mais devastador da história, marcando o fim do período Permiano. Parte 4. Era Mesozoica. Os dinossauros.
Das cinzas dessa grande destruição, o planeta renasce, e a gente entra no capítulo favorito de todo mundo. Bem-vindos ao Triássico, Jurássico e Cretáceo, a era inquestionável dos répteis. Dinossauros como o T-Rex, o Triceratops e o Velociraptor mandavam em tudo. Mas olha só, não era só dinossauro não. Escondidinhos surgiram os primeiros mamíferos e também as primeiras aves. Além disso, o cenário ficou muito mais colorido com a chegada das angiospermas, que é o nome chique que a ciência dá para as plantas com flores. Só que, depois de milhões de anos sendo os donos absolutos do mundo, o que acabou com a festa dos dinossauros de um jeito tão repentino? Essa é a grande pergunta do fim do período Cretáceo. A resposta veio literalmente do espaço. Um asteroide gigantesco de mais ou menos 10 quilômetros de tamanho bateu em cheio lá no México. A pancada levantou mas tanta poeira que o Sol ficou bloqueado por meses. Sem luz do Sol, as plantas pararam de fazer fotossíntese, o planeta inteiro congelou num inverno global prolongado, acabando com os dinossauros de vez e mudando a história da Terra para sempre. Parte 5. Era Cenozoica, mamíferos e nós. Com os dinossauros fora da jogada, os sobreviventes herdaram o planeta. Entramos na nossa era atual. O mapa do mundo começou a ficar bem com a cara que a gente conhece hoje. A Índia, que estava viajando solta depois que a Pangeia quebrou, bateu com tudo na Eurásia. Foi um impacto tão absurdo que levantou a cordilheira do Himalaia. E aqui na América do Sul, a força da natureza fez surgir a nossa cordilheira dos Andes. O clima esfriou, criando uns campos imensos, perfeitos para os novos donos do pedaço. Aí, a gente tem uma verdadeira explosão de diversidade. Os mamíferos, que antes eram pequenos e viviam escondidos com medo dos dinossauros, cresceram e dominaram o planeta, incluindo gigantes maravilhosos como os mamutes da Era do Gelo. E dessa turma toda, a partir dos primatas, evoluíram os hominídeos, até chegar no Homo sapiens. Nossa espécie não só sobreviveu, como desenvolveu a inteligência para estudar e contar toda essa história incrível hoje. Parte 6. As extinções em massa. Chegou a hora de olhar para os momentos mais tensos dessa história toda. Olhando para trás, deu para ver um padrão forte de destruição e renascimento. A Terra já passou por 5 grandes extinções em massa. No Ordoviciano-Siluriano, no Devoniano, a famosa Grande Morte do Permiano-Triássico que quase acabou com a vida na Terra, no Triássico-Jurássico e, claro, a do Cretáceo-Paleógeno com o nosso velho conhecido asteroide. E o que elas têm em comum? Quase todas foram causadas por mudanças climáticas brutais, eras do gelo intensas, vulcanismo extremo ou coisas caindo do espaço. E isso deixa uma pulga atrás da orelha pra gente hoje. Se a gente sabe que mudanças drásticas na temperatura e no ambiente já resetaram a vida tantas vezes no passado, será que as nossas ações de hoje, como a poluição e a alteração rápida do clima, estão acelerando o mundo para uma 6ª extinção em massa? É uma pergunta que a própria história do planeta faz pra gente. Porque, afinal, o próximo capítulo dessa biografia gigante da Terra ainda está sendo escrito, e nós somos os autores agora. O que a gente vai escrever?